Olá, muito boa tarde. Estamos chegando para fazer o Personalidades de hoje e sempre recebendo personalidades, pessoas da sociedade para comentar algum segmento diferente. Essa semana foi a Semana do Advogado. Dia 11 agora de agosto foi comemorado o Dia do Advogado e mais do que nunca é importante nós falarmos um pouco mais desse profissional que tem um papel determinante na sociedade. Nós estamos recebendo aqui os representantes da Ordem dos Advogados do Brasil na subseção de Marabá. Estamos recebendo aqui a presença do presidente da OAB, Ismael Gaia, juntamente com Luiz Cavalcante e o conselheiro, que é o Marcos Melo, para a gente conversar um pouco mais a respeito desse segmento, até porque a gente sabe do papel determinante desse profissional para a nossa sociedade. Um ano atípico, né? Um ano de pandemia e muita gente teve aí os seus processos travados em consequência da quarentena, do distanciamento e das coisas que foram estabelecidas para a sociedade. E para a gente falar um pouco mais a respeito disso e para antenar um pouco mais as pessoas que têm ali aquelas pendências a serem resolvidas junto à Justiça, ter aquela orientação, a gente vai bater um papo com essas três pessoas importantes, viu? E para representar esses profissionais que a gente sabe o papel determinante que eles têm. Boa tarde. Boa tarde, doutor Ismael, que é o presidente da OAB. Boa tarde, Edson. É uma honra. Boa tarde a todos que nos assistem. Uma honra estar novamente aqui nesse seu programa, Personalidade, falando das ações da OAB, falando da advocacia, função essencial à administração da justiça e ainda mais nesse momento de pandemia, como você mesmo disse, um ano atípico, não só para a advocacia, mas para todas as profissões, assim como até mesmo para o jornalismo em si. É verdade. Doutor Luiz Cavalcante, vice-presidente da Ordem dos Advogados aqui da subseção de Marabá. Fala pra gente, você, na pessoa do advogado, como é que foi passar por esse período difícil? Boa tarde a todos. É um prazer ter esse espaço, essa oportunidade aqui junto com vocês. Realmente esse momento, assim, não só para a advocacia, mas para todas as pessoas, foi um momento de grandes dificuldades. Nós passamos por um momento realmente de restrições, momento de incertezas, de dúvidas, mas sempre acreditando na possibilidade de transcender a esse momento, de realmente viver momentos, experiências que pudessem realmente superar dificuldades, e é isso que a OAB, enquanto instituição, acredita. E, não obstante as dificuldades, não obstante as provas que nós estamos submetidos no dia a dia, nós estamos aqui para lutar e continuar exercendo a advocacia como essencial na administração da justiça. Sem dúvida, assim como todas as profissões que foram afetadas, a advocacia e os advogados também passaram por uma situação diferente de tudo que já foi vivido aqui no nosso país. E o doutor Marcos Melo, que é conselheiro, fala para a gente, doutor, como é que foi vivenciar esse período e a orientação que vocês, enquanto advogados, davam ali aos seus clientes. Olá, Edson, prazer estar aqui com vocês no programa Personalidades, ladeado aqui pelos nossos dois colegas, o doutor Ismael, nosso presidente da subseção, o doutor Luiz Cavalcante, nosso vice-presidente. Poder cumprimentar todos os telespectadores aqui da TV Cairós. De fato, um momento inusitado, nunca vivido antes em todo o mundo. E a nossa atividade é uma atividade que ela está em constante proximidade com o cidadão. O advogado, como eu já falei, é o elo de ligação entre o judiciário e o cidadão. Ele traz ao judiciário as demandas do cidadão. Então, você imagine que para nós foi bem desafiante ter o cliente batendo a porta, dizendo, olha, eu preciso que o senhor resgate para mim esse dinheiro que está depositado na justiça, eu preciso que o senhor consiga a liberação desse parente que está preso, precisa de liberdade, enfim, inúmeras demandas do cidadão eles trazem para o advogado. Então foi bem desafiante para nós, mas nós tivemos aí a manutenção do processo eletrônico, que está em implantação, está em processo de implantação aqui na nossa comarca, na maioria das varas já está implantado. Então o processo judicial eletrônico ele nos ajudou bastante, porque o juiz ele pôde, tanto o advogado pôde propor a ação e a sua petição do seu gabinete ou da sua casa, através do seu computador, como também o juiz e os servidores que estavam trabalhando em home office puderam também dar seguimento, e naquilo que foi possível a gente conseguiu adiantar, mas de fato nem tudo se conseguiu, Edson, porque
ainda muitos processos, milhares de processos ainda são físicos. E os servidores não estavam lá na vara, na secretaria da vara, o magistrado não estava lá pessoalmente para, então, eles darem seguimento a esse processo. De fato, muitos processos permaneceram parados e é um prejuízo significativo para o direito cidadão. Mas nós, advogados, nós lutamos bastante e estamos vendo com certa alegria o retorno das atividades que logo, logo o nosso presidente vai falar para vocês aí. Tá certo. Já estendendo a pergunta aqui para o nosso presidente. Doutor, é uma situação complicada para todos os segmentos da sociedade. O advogado não foge a isso, não. Qual foi o papel da OAB diante desse fechamento comum para todas as categorias? Porque as dificuldades, assim como veio para o pedreiro, para o taxista, para o motorista de táxi por aplicativo, o advogado também deve ter passado pela mesma dificuldade. Qual foi o papel da OAB, da ordem, diante dessa pandemia? Bem, Edson, primeiramente a OAB, enquanto instituição, tanto a nível de subseção, como a nível de seccional e como a nível de OAB nacional, ela atuou junto aos órgãos de justiça para justamente, novamente, colaborar para que não se paralisasse, como o Marcos deixou bem claro. Houve no primeiro momento a sociedade viu assim, a justiça parou. Só que não foi muito bem assim que aconteceu. Foi implementado pelo CNJ e pelos tribunais o home office para justamente o servidor da sua residência ele adentrar no sistema e ir despachando os processos, tanto os magistrados como os servidores. Só que a grande problemática, a preocupação nossa foram com relação aos processos físicos, que é em sua grande maioria. A exemplo, a nosso caso aqui, a Justiça Estadual, que praticamente nós temos mais de 70% do acervo processual físico. E a nossa preocupação no primeiro momento foi no sentido de oficiar o tribunal para que o tribunal implementasse uma programação de digitalização dos processos, de todo esse acervo, 70% de processos físicos, para que sejam migrados para o sistema PJE, que é o processo judicial eletrônico, para que ele possa fluir. Pois, da feita que você não tem um servidor que atue lá no fórum e ele está em casa, o processo ele fica totalmente parado. Já com esse programa de implementação da digitalização, é possível o advogado, em qualquer lugar que ele esteja, e o próprio servidor dar andamento a esse processo. E a preocupação da OAB nesse sentido, foi no sentido de cobrar do judiciário. A gente até mesmo entendeu que não estava preparado para isso. Pegou todo mundo de surpresa a questão da pandemia em si. Teve que paralisar por uma questão de saúde pública, que os órgãos adotaram as medidas nesse sentido, a OAB também coadunou nesse sentido, só que ao mesmo tempo, paralelamente a isso, a gente cobrou também do judiciário para que implementasse, para que os processos não ficassem totalmente parados, pois o advogado, como qualquer outro profissional, ele precisa daquele honorário para sobreviver, e ele só recebe o honorário da feita que o judiciário dá um retorno ao jurisdicionado no que tange a esses processos que estão em andamento. Então, o nosso primeiro momento foi nesse sentido de cobrar isso. Feito isso, a gente apresentou inúmeras sugestões, tanto a nível, eu digo isso na nível de OAB em si, porque a OAB Nacional, lá em março, logo, foi dia 19 de março que houve a paralisação geral, por conta da inúmeros casos que vinham ocorrendo em todo o Brasil e o mundo em si, paralisou totalmente. A OAB imediatamente oficiou ao CNJ com inúmeras medidas e soluções para enfrentar esse momento que pegou a humanidade de surpresa. Feito isso, aqui na subseção também nós fizemos também isso para cobrar e exigir do judiciário essa implementação, porque o advogado não podia parar. A gente se preocupou também até mesmo com o funcionamento dos estabelecimentos em geral, porque naquele primeiro momento era questão de saúde. A gente precisava paralisar realmente, não haveria como, porque senão o desastre seria maior no que tange a saúde. A OAB ela atua muito nesse sentido e até hoje atua, a exemplo do retorno agora. Cobramos, de acordo com os dados estatísticos de saúde, que nós fizemos o levantamento municipal a nível estadual, nosso município está no patamar laranja, estabelecido pelo governo do estado. Houve um certo aumento do número de recuperados, estagnou a questão dos infectados e houve também uma certa redução do número de óbitos. A gente fez esse levantamento, oficiou ao TRF,
oficiou a Justiça Estadual e oficiou a Justiça do Trabalho, apresentando esses dados para justamente justificar esse retorno, pois a advocacia não suportava mais essa paralisação em si. Tá certo. Agora, é importante também que se diga que, como essa pandemia pegou todo mundo de surpresa, como você bem falou, ninguém estava preparado para isso, né? Apesar de, mesmo que informatizado, alguns processos digitalizados que puderam ser atendidos via home office, como o senhor falou, existe algum acúmulo de processo? Vai acontecer, vai acarretar como é que eu posso falar aqui? Os processos vão acumular, vai ter uma dificuldade. Tipo, só um exemplo aqui, ao Departamento de Trânsito. Por conta da paralisação, existe uma fila muito grande de atendimento para fazer vistoria ou coisa parecida. No Judiciário, acontece a mesma coisa? Vai acontecer algum acúmulo de processos a serem julgados, decisões a serem tomadas pela Justiça? Como eu ressaltei, possivelmente haverá esse acúmulo que tange aos processos físicos, pois os processos eletrônicos foi possivelmente o judiciário ele deu andamento nos eletrônicos, porque você notifica até mesmo pelo sistema ou pelo diário eletrônico e o advogado ele vai cumprir o prazo. Já o processo físico não é possível isso por conta da ausência do servidor lá no fórum e até mesmo do magistrado. Ou seja, houve uma paralisação total. Agora, exemplo do Judiciário Estadual agora, que está retornando agora internamente, dia 12, retornou agora, um dia após o dia do advogado. Agora sim que irá começar a fluir novamente os prazos que estavam paralisados, dos processos físicos. Dia 17 que retorna efetivamente o público externo, parcial, que é o advogado, o defensor público, o Ministério Público, que irá voltar, aí sim irá voltar o prazo dos processos físicos. Certo. E na outra semana haverá do público em geral, do atendimento em geral, e aí sim os magistrados poderão restabelecer as audiências presenciais, obviamente com as devidas cautelas, que o tribunal se programou para isso também, no sentido de respeitar as recomendações dos órgãos de saúde, para que não há ninguém contaminado com o coronavírus. Tá, só para a gente deixar bem claro aqui, ontem começou então o retorno de maneira gradual, né? O dia que vai ser retomado ao público? Dia 17, então, o dia público 17. parcial, no caso, advogado, Ministério Público e defensores. Certo. Na outra semana, aí sim que irá voltar do público dia em 26, geral. se eu não me engano. Dia 26 vai voltar um público em geral. É verdade. Então, para a gente deixar bem claro aqui, porque as pessoas buscam informação para saber. Tem muita gente que está com o processo parado, está naquela incerteza, tem muita gente que não está saindo de casa, inclusive por conta das orientações que partiram do distanciamento social. Enfim, então para você que está acompanhando, fica aqui a informação dita pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção aqui de Marabá, que a partir de ontem começou, interno já para os funcionários, dia 17, começa gradual para as categorias, para terem acesso já. No caso, a Justiça Estadual. Estadual, a Justiça Estadual, deixar claro aqui. A Justiça Federal, que está com previsão para dia 1º de setembro, e a Justiça do Trabalho está sem previsão, mas nós já oficiamos, apresentando esses dados estatísticos de saúde e demonstrando que é viável o retorno, obviamente, obedecendo às recomendações dos órgãos de saúde. Doutor, agora eu queria que você falasse um pouco mais, aproveitando aí a Semana do Advogado, para a gente saber um pouco mais do trabalho que é desenvolvido, para as pessoas terem conhecimento, para a sociedade saber da importância da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui da subseção de Marabá. Quais são os trabalhos, quais são as frentes que a Ordem desenvolve aqui na região? Olha, aqui na subseção de Marabá, nós estamos quase que atingindo quase 1.000 advogados, uma média de 850 mais ou menos, e a OAB, além do seu conselho, composto por 23 membros, eu sou presidente do conselho, e nós temos 25 comissões. Dessas comissões são 150 advogados que atuam nas diversas áreas do direito. Direito do trabalho, direito do consumidor, direito previdenciário, inúmeras comissões. A exemplo, uma das funções essenciais da OAB. Nós, no bojo da pandemia, criamos o comitê do Covid para justamente apurar, acompanhar as questões, denúncias com relação à questão de saúde, a ausência de atendimento dos órgãos municipal, hospital de campanha, hospital regional, para justamente apurar se houve algum descumprimento
seja de atendimento ou de cumprimento de lei, pois a OAB ela vinha acompanhando desde quando começou, num diálogo constante com o Ministério Público, que fez um trabalho brilhante no sentido de emitir inúmeras recomendações, não só ao município de Marabá, mas a todos os municípios do entorno, assim como ao governo do estado, para que possa, no que tange à saúde, nós uma deficiência muito grande no que tange à saúde, para que cumpra com as determinações e do atendimento da população que se contaminou. Ou seja, já a intenção do Ministério Público e da OAB é no sentido de jamais chegar um cidadão lá, eventualmente contaminado, ter a porta fechada. Ele teria que ser atendido, passar pela triagem, para justamente ser atendido e sair de lá curado, de acordo com os protocolos de saúde. Nós criamos esse comitê para justamente apurar essas condutas, e o comitê vem funcionando, vem oficiando, tanto é que nós fizemos, eu presenciei também junto com os membros, doutor Adebral, doutora Aracélia, presidente, Adebral, vice, e os demais colegas, nós fizemos uma inspeção in loco no hospital municipal, no hospital de campanha, para justamente constatar se aquele atendimento do cidadão estava sendo efetivamente cumprido, tanto pelo Estado quanto pelo município. Nós tivemos muitas reclamações de que o cidadão chegava, não tem medicamento. Fomos lá no local para justamente verificar, obviamente, como é uma doença que não tem cura até então, agora é recente, que as vacinas que estão em pesquisa, que não está concluído, mas obviamente não tinha medicamento, e foi constatado isso, nós oficiamos o Ministério Público nesse sentido e cobramos do gestor municipal e estadual para que tenha esse medicamento e não faltasse. Nós tivemos um retorno positivo, tivemos até mesmo uma mobilização da própria ASSIM, no sentido de fazer doação de medicamento para o hospital municipal. Nós cobramos do governo do estado, na questão do hospital de campanha, para que não faltasse medicamento e que toda essa estrutura que foi disponibilizada funcionasse efetivamente nesse momento mais difícil que a humanidade vem vivenciando. Existe uma orientação da seção da capital, a subseção aqui, ou não? Os trabalhos aqui são deliberados conforme o conselho se reúne? Aqui nós temos a independência e a autonomia para gerir a subseção e, de acordo com o que o conselho deliberar, o presidente põe em prática. Não há essa vinculação de dependência. A única coisa que há o repasse feito para a subseção, e aqui nós determinamos todas as ações. Muitas vezes há ações que vêm da seccional e aqui a gente dá um suporte maior, mas temos as nossas ações efetivas que são implementadas por essas 25 comissões compostas pelos 150 advogados nessas mais diversas áreas do direito e da sociedade, em benefício para a sociedade. Existe um trabalho já, um planejamento pós-pandemia para a categoria? A preocupação maior nesse sentido foi justamente cobrar do judiciário esse retorno, para que o advogado voltasse a exercer a advocacia em sua plenitude, observando, é claro, as recomendações do órgão de saúde, e a subseção em si, ela vem dialogando muito com o judiciário, cobrando isso, principalmente a digitalização do processo, que é o grande calcanhar de Aquiles do judiciário estadual. Nós fizemos isso também cobrando do Judiciário Federal e da Justiça do Trabalho. E no que tange a essa recomendação, a gente adota a mesma recomendação que os órgãos municipal e estadual de saúde recomendam, que é para justamente não haver mais contaminações. O advogado ele tem essa cautela, a gente vinha acompanhando os decretos do município com relação aos estabelecimentos. Muitas vezes, quando isso afetava a advocacia, a gente obviamente que adentrava no cenário para justamente, só que não houve nenhum decreto nesse sentido que afetasse a abertura de escritório, mas a gente recomendava os advogados para que adotasse as mesmas recomendações dos órgãos de saúde nesse sentido, para justamente preservar tanto o advogado como o seu cliente. É importante essa vinda de vocês aqui no programa, porque nós temos a oportunidade de mostrar para a sociedade que a Ordem dos Advogados do Brasil faz um trabalho muito além de somente defender os interesses da categoria, como o presidente acabou de falar aqui, que ele esteve inclusive em loco, fiscalizando as ações de saúde que foram tomadas no começo da pandemia. É claro que a gente
faz questão de trazer até vocês essas informações para que a sociedade como um todo tenha conhecimento, ainda mais numa semana como essa, que é a Semana do Advogado, para você ter conhecimento de tudo isso. Você não vai sair daí, porque daqui a pouco nós vamos voltar falando mais aqui com os representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, o doutor Ismael Gaia, presidente da Ordem, o vice-presidente, doutor Luiz Cavalcante, e o conselheiro Marcos Melo. Não sai daí, o Personalidades volta já já.